Olá, amigos, colegas e alunos. Mais uma vez estamos juntos, mais uma semana. Eu quase falei mais uma segunda-feira juntos, mas não é uma segunda-feira, é uma terça. Então, excepcionalmente, nós estamos juntos numa terça-feira. Eu quero pedir desculpa para todo mundo, para os nossos seguidores, pedir desculpa para o meu próprio professor Tiago. Ontem eu não pude estar presente, eu tive um probleminha de saúde, uma intercorrência e não consegui gravar a live. Vocês sabem que meu coração fica partido porque eu adoro passar a segunda-feira com vocês. Mas o professor Tiago, ele conseguiu remanejar os compromissos dele e estar conosco nessa terça-feira. Então, hoje nós vamos conversar com o professor Tiago Kidrick, não sei se eu falei certo, já vou perguntar para ele se eu pronunciei o nome dele corretamente. E agora eu vou colocar ele aqui para ele também poder dizer boa noite para vocês. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Pronunciou corretamente. Sabe que o correto mesmo era Kidricki, em polonês. Mas todo mundo fala Kidrick, pode falar Kidrick, em português é Kidrick. Tiago, eu vou começar contando para as pessoas que elas não têm ideia, né? Mas eu vou dizer que nós dois já temos uma longa história juntos. E eu vou contar para o pessoal que essa longa história começou numa viagem de van de muitas horas no interior do Rio Grande do Sul. É verdade. Poxa, faz muitos anos já, né? Mas foi bem legal ali. A gente foi para Ijuí, não foi? Fomos para Ijuí, depois a gente foi para... Como é que é aquela outra cidade? Depois foi para Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santa Cruz, que daí é pertinho, né? É muito bom. Agora a gente está fazendo várias viagens de van aqui de novo, relembrando aqueles tempos, com a história da reforma da Previdência, indo para várias cidades. Com certeza. E para quem não tem ideia, eu vou contar aqui um pouquinho, né? Eu conheci o Tiago, então, na OAB do Rio Grande do Sul, já naquela época também com trabalhos da OAB. Na época eu era secretária da OAB aqui na Comissão de Direito Previdenciário do Paraná. O Tiago também, né, tinha várias atividades lá na Comissão do Rio Grande do Sul. O professor Alexandre Triqueza era o presidente lá na época, né? E nós tínhamos aí uma amizade muito grande. Eu tenho muito orgulho de falar que a minha trajetória como palestrante, que assim, eu dou aula há 13 anos, mas a minha trajetória como palestrante, ela se iniciou muito impulsionada pelo Alexandre Triqueza e pelo Edmilson Miquelon, grandes amigos, que começaram a me levar por todo o interior aí do Rio Grande do Sul. Então, eu iniciei fazendo as palestras no interior do Rio Grande do Sul, e eu tenho um prazer enorme de contar isso, de dizer que andei muito de van, andamos muito, né, Tiago, passeando por esse interiorzão aí gaúcho, maravilhoso, cidade da minha família, cidade aí de muitas pessoas que eu amo de todo o coração. E então, Tiago... Vamos ver se te trazemos de novo aqui, hein? Estamos com saudades tuas aqui. Já tem o nosso seminário nacional no dia 6 de dezembro que, né, tá confirmada, né? Tá confirmado, já estou com ele na agenda. E você já sabe que está confirmado no dia 13, no evento do IEPREV aqui em Curitiba, né? Dia 13 de dezembro. De dezembro. Isso. Eu vou aí dia 6, você vem para cá dia 13. Certo, combinado, então. Você marca isso aí na sua agenda também, que essa carinha de dúvida que eu vi me deixou preocupada. Ah, tá. Não, vou marcar, sim. Bem, vamos aproveitar e dar um super abraço para todo o pessoal que está nos assistindo. Aqui, ó, deixa eu ver desde aqui o comecinho. A Kênia, queridíssima Kênia, estive com ela agora em Patos de Minas. Saí apaixonadíssima pelo Triângulo Mineiro. Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, cidades maravilhosas, e Araguari, cidade da minha família também, minha família morou muitos anos lá, minha irmã nasceu em Araguari, mandar um grande abraço para o interior, ali lá para o povo mineiro, pessoal que eu estive agora, Tiago, fizemos uma festa lá no seminário em Patos de Minas, então mandar um abração para todo esse pessoal. Neuza Siqueira, Elaine Steinberg, Vicky, nossa vendedora, Helena Van Hausen, a nossa coordenadora, Elaine, Ana Paula Silva Araújo, Leslie, Marcos Apolinário, Carol Esprícigo, Ana Paula, Renata Chaves Martins, Klender, Anderson, até meu esposo está ali, ó. Nossa coordenadora no Rio Grande do Sul, a Viviane Hansfeld, eu sempre fico meio assim para acertar o nome dela.
Manuel, Roberto Dias, Alia Cristiane, Alex Kohler, nosso coordenador também em Belém, Marilza Risse, Edson Hiro, Thaísa, minha amiga de Curitiba, Silvânia, de Moraes, o Kerli querido, um grande beijo para você, ao Neto, João Batista Pitts Neto, meu queridíssimo amigo, que hoje nós vamos falar de um tema que interessa muito, eu e o Neto estamos escrevendo sobre essa questão da perícia, eu já vou passar a palavra para o Kidrick falar sobre isso também, a Flaviane, a Ana Enes, a Silvânia, o Leandro, queridíssimo presidente da Comissão de Direito Previdenciário, amigo meu de longa data também. O Leandro faz parte desse começo. Eu conheci o Edmilson Miquelon numa ida para a OAB de Santa Catarina, Florianópolis, onde a gente estreitou laços, e eu fui com o Leandro nesse dia, nós fomos representando a comissão aqui do Paraná, e foi quando eu comecei a palestrar, assim, de uma forma mais seguida, que antes era um fato, assim, novo, era uma, né? E aí, nessa época, foi que eu comecei com tudo nas palestras, então quero mandar um abração para o Leandro também, Nayara Dornelas, Rosilene Bela Costa, Roque. Pronto, citei todo mundo. Então, abraço começamos. Para todos os citados, para eu não repetir. Oi? Também um abraço para todos os citados aí pela Ana Paula. O Leandro, até hoje, eu estou falando com ele sobre a questão das perícias. Com o Leandro hoje. Sim. Eu tô te ouvindo um pouco baixo, você pode falar mais alto. Tá, vou falar mais alto. Estive falando com o Leandro hoje, com esse problema das perícias, essa lei que talvez seja aprovada dessa forma. Tá me ouvindo bem? Sim, ótimo. Tá, e para a gente confabular, né, a atuação da OAB e dos advogados previdenciaristas aí do Sul e do Brasil todo contra essa medida, né, Ana Paula? Podemos conversar depois, não sei se já entramos nesse tema. Pode falar já, vamos falar já. Então, deixa eu só avisar o pessoal. Pessoal, além de falar da reafirmação da DER, hoje a gente tem um tema quentíssimo para falar. Houve aqui em Curitiba hoje uma reunião importante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, médicos peritos, e junto com a coordenação da Justiça Federal, em razão dessa situação que está sendo trazida, junto com os médicos peritos, que o Tiago vai explicar melhor um pouco para vocês, né, Tiago? É verdade. Sabe que no último fórum interinstitucional aqui no Rio Grande do Sul, essa questão já tinha sido levantada, né? Essa tentativa de juntar a coordenação do treinamento dos peritos, né, quebrando aquele princípio importante para nós, que é a imparcialidade, né, e o distanciamento entre a via administrativa e a via judicial. O que eles querem com isso, a meu ver, parece que é baratear um pouco o sistema que está carecendo de recursos, né, Ana Paula? Mas sim, a gente não pode misturar as coisas. Então, eu falei com o Leandro hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos apoiar a nota que for sair. Falei com o presidente Breyer agora há pouco, pelo telefone, sobre esse tema, né? E ele também mostrou preocupação para que a gente, se não conseguir, através dessa nota, né, modificar amanhã na comissão o texto do projeto de lei, que a gente continue atuando mesmo em plenário ou na fase do Senado. Então, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo misturar a questão da perícia judicial com a administrativa, praticamente terminando com o perito judicial. Vai ser o perito do INSS que vai dar as coordenadas no seu processo, imagina. Então, vai vir totalmente contaminado com a perícia que ele fez na via administrativa. E aqui no Rio Grande do Sul, eles também estavam propondo, pelo Fórum Interinstitucional, né, mutirões de treinamento conjunto entre os peritos do INSS e os peritos judiciais, também aproximando eles, treinando junto, para que eles pudessem chegar a um procedimento padrão. Eu acho isso muito preocupante. É um momento que a gente está vivendo realmente difícil na advocacia previdenciária. E eu vou aproveitar para falar aqui, Kidrick, que eu convidei o Neto para vir participar, o Leandro também, para a gente poder debater um pouquinho sobre isso, né? Eu até quero comentar que o IEPREV também vai se posicionar contra esse absurdo. Eu conversei hoje com o Dr. Roberto, eu e o Neto já estamos desde sexta-feira escrevendo um artigo sobre isso, que a gente pretende publicar entre amanhã e depois de amanhã, junto com o Dr. João Batista Pitts, o pai, né? Para explicar aqui, e também o Roberto.
Ele colocou uma observação ali em cima, ó, vão acabar com a separação dos poderes do sistema de freios e contrapesos. É bem isso. Exatamente. E aí, em razão disso tudo, a gente já está escrevendo, já tem absurdo 1, absurdo 2, absurdo 3 ali, ó. O meu marido, que é médico também, trabalha com perícia, o Neto, o Leandro, então já todo mundo ali se manifestando, né, com a falta de respeito que vai ser aqui, o Leandro colocou, ó, vão acabar com a imparcialidade e a reanálise do caso pela justiça. E eu não tenho dúvida do quanto isso é preocupante, e eu vou dizer mais, Tiago, isso me lembra uma luta em glória que é da nossa época, digo eu e você, quando nós viajávamos falando do CRPS e que o conselheiro estava sendo obrigado a ficar com a perícia da agência, porque não tinha ATM na época, não tinha assistência técnica médica para o CRPS. A gente estava com problema nos quadros do INSS, a gente não tinha um médico revisor. Se aquela época isso já causou um grande desconforto e causou o que a gente chama de uma perplexidade por não ter uma revisão, e isso eu estava falando dentro da via administrativa. Eu tinha um médico que atendia, eu não tinha um revisor. Imagina agora a gente falar que o médico que vai fazer análise judicial é esse dessa carreira médica federal que foi criada agora pela medida provisória. Que é bem né? Uma coisa absurda também, é totalmente absurdo. E eu digo mais, eu colocaria isso, Ana, numa tendência preocupante que eu tenho visto em vários projetos de lei e também na própria PEC 6, tá? De invasão da competência do Poder Judiciário. Não, isso cito o exemplo na MP 871, da proibição que eles colocaram lá, no caso da pensão por morte, do juiz deferir a antecipação de tutela para um habilitando antes do trânsito em julgado do processo de habilitação. Veja, a decisão judicial é uma prerrogativa, é ato exclusivo do Poder Judiciário, que não poderia ter esse tipo de limitação, né? Então, se o juiz vê que a criança tem estado de necessidade, ele tem que dar a antecipação de tutela, ele não pode esperar e ele não pode ser tolhido do direito dele de juiz. E também na própria PEC 6, outro exemplo disso que está acontecendo, a questão daquele comando, que era um comando para o legislador, da extensão de um benefício ou serviço sem a fonte de devido à fonte de custeio, né? Fonte de custeio, eles quiseram estender para também a decisão judicial, né? Também da mesma forma, quebrando esse princípio da separação dos poderes. E então eu estou vendo no Brasil que isso está sendo recorrente em vários projetos legislativos. Eu acho que nós, advogados, temos um papel fundamental aqui, de manter essa separação dos poderes, porque isso está contaminando o sistema todo e vindo em vários projetos de lei. Até o Manuel está fazendo um comentário aqui. O Manuel falou o seguinte, olha, ele viu no nosso Prev News, que é uma notícia que a gente coloca, né, que é com frequência, dizendo o seguinte, que após essas reações, o relator promete protocolar um novo parecer e retirar o dispositivo que deixa o diagnóstico da avaliação de segurados a cargo apenas do funcionário do órgão. O que me preocupa com isso? Que seja uma medida meramente paliativa, que ele coloque um vírgula e também, ou vírgula, salvo no caso, e que isso vire uma bola de neve no sentido de que sempre terá que passar por uma perícia do chamado médico do cargo federal, né? Desse cargo de médico perito federal, entre aspas aqui, porque essa criação ainda eu não degluti direito esse cargo criado pela medida provisória. E o que me preocupa é que depois o médico perito indicado pelo juízo, ele passe a ser uma simples segunda opinião. Tiago, por que isso me preocupa? O que a gente está vivendo hoje aqui no Paraná? Aí você me conta como é que está aí no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, os médicos peritos estão meses sem receber. Isso é uma falta de respeito com o médico. É uma falta de respeito porque muitos desses médicos abriram mão de outras carreiras para se dedicar exclusivamente à perícia previdenciária, que é uma perícia que depende de, claro, treinamento, esforço, trabalho, e eles muitas vezes estão se dedicando. Às vezes a gente pode até não gostar do laudo do médico perito, mas a gente tem que lembrar
que ele se dedica para isso, ele tem uma carreira, ele tem um trabalho, a gente tem que respeitar o trabalho alheio, o trabalho da outra pessoa. E essas pessoas estão sem receber, não há nenhuma movimentação do Estado para resolver essa questão, e ao contrário, eu fico surpresíssima quando escuto falar que parece que vai haver um calote. Você já ouviu falar disso? Eu ouvi falar, mas nada oficial. E me preocupa tudo isso que, né, tu colocaste aí, mas principalmente a questão da relativização da independência da jurisdição. O cidadão precisa ter direito, e nós, advogados, não podemos abrir mão de uma jurisdição independente, né, de um poder judiciário independente, e não uma mera extensão, como disseste aí, uma segunda opinião da via administrativa. E essa tendência é preocupante nesse projeto e em outros que eu citei aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tentando também, com a Justiça Federal, emplacar a ideia de um convênio com as universidades para reduzir esse problema do financeiro que está ocorrendo. E se a gente conseguir que as universidades possam emprestar força de trabalho pericial para nós, a gente tende a reduzir o custo das perícias e, assim, diminuir um pouco o problema. Entendi. Que é um problema também decorrente do pente fino, do excesso de corte de benefícios e da fixação de um prazo pequeno para os benefícios, que sobrecarrega o número de perícias, né? Sem contar que a gente sabe, né, que há um descuido desse pente fino, por exemplo, quando cessa benefícios que teoricamente são benefícios já considerados definitivos. A gente vê um conjunto de erros de todos os lados. Eu não vou dizer para você que a gente não sabe que tem advogado que acaba protocolando sem fazer uma análise prévia do direito. A gente sabe que existe também. Nós não vamos fechar os olhos para isso, mas isso não é justificativa para dizer que todo benefício por incapacidade ele é inútil ou ele é uma busca desesperada de um direito já negado, como a gente tem ouvido por aí. E isso me preocupa muito. Eu vou fazer uma leitura aqui de algo que o Neto colocou. Ele falou, olha, qual que é o problema da suspeição? É o fato de que é esse médico que faz a assistência técnica para o INSS. Então, vai ser esse mesmo profissional, esse profissional da chamada carreira médico-perito federal, ele é o assistente técnico da outra parte. Então, quando ele atua na via administrativa, eu aceito, óbvio. Por que eu aceito? Porque eu estou falando que lá o INSS ele é gestor. Na figura de gestor, eu não tenho lead, eu não tenho contraditório, eu tenho análise, eu tenho como se fosse uma analogia ao processo voluntário. Eu tenho uma pessoa que verifica a concessão ou não concessão dentro de uma legalidade, de uma estrita legalidade, que é o que se prevê dentro do Poder Executivo. O que é assustador é dizer que o Poder Judiciário vai estar amarrado a isso. E pelo que eu vi, Tiago, a AJUF já se manifestou hoje contrariamente a essa situação. Até o Neto, se tiver algum comentário para postar ali, eu vi que o Neto hoje me mandou esse texto da AJUF. Aí o Tiago fez um comentário aqui também, Kidrick, ele colocou assim, ó, mas, mais uma vez, o direito e a justiça sendo analisados e considerados apenas pelo viés econômico. Economizar nas perícias é inadmissível. É isso aí, é exatamente isso. Vou passar a palavra um pouquinho para você agora. E a primeira frase que a gente falou aqui hoje, nós não podemos abrir mão da imparcialidade do Poder Judiciário e da independência dele, né? Então, eu estou feliz pela mobilização da advocacia brasileira nesse ponto e acho que a gente tem que manter, assim, a união, né, de todos no Brasil todo para não abrir mão da... Ó, o que o Leandro está falando ali. Muito importante, né? Então, não abrir mão desses requisitos fundamentais que nos garantem uma justiça minimamente condizente com o que se espera da Justiça Federal. Exatamente. Aí até o Neto colocou ali, ó, que a AJUF, então, se posicionou pela falta de respeito à independência do Poder Judiciário. Imagina se o médico agora, que, no caso, revisa o ato administrativo, que, teoricamente, ele pode ter ou não uma determinada arbitrariedade, imagina se o juiz agora tiver adstrito a ter que fazer a primeira perícia ou a única perícia, dependendo da verba,
com aquele mesmo médico que vem da carreira, que negou, vem também daquele que faz assistência para a parte contrária. Parece até brincadeira, né? Parece até brincadeira que a gente está passando por isso, mas... Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ficar atento a cada alteração legislativa. Muito importante essa participação a nível nacional e dentro do Congresso Nacional dos Advogados. Olha, nunca foi tão importante como está sendo hoje. Com a própria MP 871, né, a advocacia conseguiu melhorar vários pontos ali, até o que eu chamo de ferrolho da pessoa com 55 anos, que estava de benefício há 15 anos, né, que havia sido extinto com a MP 871, no texto final, os advogados mobilizaram, conseguiram fazer com que não fosse cortado esse ferrolho previdenciário aí, junto com quem tem 60 anos e aposentado por invalidez. Então, vários exemplos que, se a gente se unir e a gente manter um foco mínimo, né, de preservação dos direitos e da cidadania, né, da que o cidadão possa realmente buscar o judiciário, um judiciário independente, a gente tem que estar unido, não disperso, cada um para um lado, e aí a gente pode conseguir muitas coisas. Com certeza. Não, mas foi muito importante a gente fazer essa consideração. Eu vi ali que a Gisele Canton, que é minha sócia também lá no escritório, ela já está ali presente, ela também tem trabalhado bastante intermediando o posicionamento dos médicos peritos. O marido dela também é médico perito aqui na Justiça Federal, então intermediando a relação junto com a OAB, porque, como disse ali o Leandro, esse é um momento que nós temos que andar juntos. Os magistrados não aceitam isso, a advocacia não aceita isso, os médicos peritos não aceitam isso, porque isso é a falta de respeito. Aqui a gente não está falando de retrocesso de direito social, a gente não está falando de coisa partidária. Não. O que a gente está falando aqui, para mim, é muito grave. É ampla defesa, devido processo legal, contraditório, é um desrespeito ao ato processual da perícia médica, é um desrespeito ao médico perito, que é um auxiliar do juiz na demanda. O médico perito não é um qualquer dentro da demanda, ele é o braço direito do juiz, ele é importante, ele é fundamental para a justiça. E isso é desrespeitar a sociedade como um todo, as instituições e o próprio processo. Isso é muito grave. Então, a gente o próprio Poder Judiciário, né, falando disso. Exatamente, o próprio Poder Judiciário, que é pensado para nos garantir um último recurso independente e imparcial. Sem isso, não há Poder Judiciário. Com certeza. Inclusive, eu acho que seria muito bacana, dentro dessas manifestações todas que a gente está fazendo, a gente buscar, né, o apoio do Ministério Público, que aqui eu acho que é um caso que o Ministério Público poderia muito bem atuar. Eu acho que tem como a gente trabalhar alguma coisa aqui nesse sentido. Fácil não é, né, Tiago? Mas se a gente conseguir movimentar os procuradores e o Ministério Público, eu vou ser bem sincera para você, muitos amigos que são procuradores não engoliram. Não estão engolindo isso. É verdade, porque existe, né, os princípios jurídicos estão dentro da gente, não interessa se é procurador, Ministério Público. Acho que o Ministério Público vai se aliar a nós e a Defensoria Pública também. Né? A DPU já tem se manifestado no sentido de apoiar o direito dos segurados, o processo, o devido processo legal. A Gisele fez um comentário ali importante também, eu vou colocar aqui, mas talvez ele cubra a tela. É o seguinte, ela colocou assim, foi tudo previamente pensado, pois eles escondem a identidade do perito que faz a perícia no INSS. Isso é uma das reclamações que já existiu na minha época do CRPS, que era o fato de não aparecer matrícula, nome, CPF, para que ele mesmo possa atuar posteriormente sem se dar por impedido, ferindo totalmente o devido processo legal. E aqui o Neto fez um outro comentário, que é o seguinte, olha, inclusive por eles integrarem o mesmo ministério, que seria teoricamente o da economia, que a Secretaria da Previdência faz parte, eles têm um total interesse dentro das ações, e aí, então, ficaria muito claro o conflito de interesses, né? Conflito de interesses também. Nossa, é um absurdo, viu, que a gente esteja discutindo isso, né? E não evoluindo no devido processo legal e no direito no Brasil. Assim, esse tipo de retrocesso. É assustador, né? É assustador que esse seja um tema que a gente aborde numa live em 2019, depois de tudo que a gente tem vivido, a gente ainda vai falar aqui sobre uma ofensa literal
ao devido processo legal. É para acabar, né? E aqui também a Silvânia falando do absurdo, o Anderson comentando que fere o CPC sobre os honorários dos peritos, que, nossa, eu digo para você que se tem uma coisa que eu fico muito indignada, né? Fazer um comentário aqui acessório. Eu, quando entrei no CARF, Tiago, nós ficamos 7 meses sem receber. Por causa da CPI, pelo fato de que o CARF passou por uma remodelação. Foi bem difícil. Não é fácil você trabalhar sem receber, né? Não, mas... E eu escutei na época muita gente falando besteira, sabe? Ah, mas tem que ficar mesmo, porque houve corrupção. E o que nós tínhamos a ver com aquilo, né? E agora eu vejo muito advogado, aqui eu gosto de falar dos dois lados. Quem me assiste sabe que eu gosto de fazer esse comentário. Tem muito advogado falando assim, bem feito para os peritos, que é um pensamento tão pobre de espírito, me dá até uma tristeza, porque quando a pessoa fala isso, ela desconsidera tudo aquilo que significa. E isso me faz pensar naquela célebre poesia, né, que fala assim, que primeiro pisaram no meu jardim, depois bateram na porta da minha casa, e assim vai, que ninguém sabe exatamente qual é a autoria correta desse poema, né, desse pensamento. E aí eu falo assim, quando eu sou a favor ou quando eu defendo ou me calo, quando algo acontece com uma outra profissão, eu abro a porta para que a próxima seja a minha, seja do meu colega, seja de alguém da minha família. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, e a luta dos médicos peritos, ela é uma luta da advocacia, ela é uma luta dos magistrados, dos promotores, dos defensores públicos, porque isso tudo é o nosso processo que está sendo desrespeitado. E aí eu vou passar a palavra para você, Tiago, falar mais um pouquinho sobre isso, e daí a gente entra no nosso tema de hoje. Eu concordo com o que tu falaste e complemento que é dever do advogado, pelo nosso juramento, também zelar pela justiça, zelar pelas instituições e denunciar situações como essa. Não é só uma solidariedade com os peritos, mas também o nosso próprio dever constitucional, e o advogado é essencial à administração da justiça justamente porque ele pode denunciar esse tipo de coisa, e jurou fazer isso. Então, é nossa também obrigação como advogados. Concordo totalmente contigo, e quero dizer aqui que em meu nome, em nome do Dr. Roberto, em nome do IEPREV, nós não concordamos com isso, seja pela falta de respeito com o médico perito, seja pela falta de respeito com o processo, seja ele previdenciário, tributário, trabalhista, não importa. O processo e a falta de respeito com as instituições e com a separação dos poderes. Então, nós temos uma preocupação real com isso. Isso é mais do que discutir direitos sociais que estão sendo alterados. O que a gente está falando aqui é de arbitrariedade. É mais grave, eu ouso dizer isso, é mais grave do que eu discutir aprovação ou não de uma PEC. Porque quando eu estou discutindo, Tiago, aprovação ou não de uma PEC, eu estou discutindo aqui o direito como um todo, qual seria o direito do Congresso Nacional a alterar algo que está em vigência, que eu já acho gravíssimo. Mas você alterar a imparcialidade de um julgamento, aceitar um tribunal praticamente de exceção, isso é muito ruim. Por que eu digo de exceção? Porque a gente vai permitir que o elemento formador da posição do juiz seja realizado por alguém que tem interesse com uma das partes. E isso é muito grave. É permitir a derrubada de um pilar da estrutura dos próprios princípios judiciais que fazem uma sociedade evoluída, né, e fazem uma sociedade independente. Com certeza eu acho mais grave, né, não é uma questão assim de opção, né, não, são princípios consagrados que nos trouxeram até aqui, independência do poder judiciário, separação dos poderes, a imparcialidade do juiz ao julgar, que estão sendo colocados à prova aí com essa alteração. Aí eu vou fazer um comentário aqui, o Neto que é nosso queridíssimo professor no IEPREV, sempre, diversos cursos, que é médico também, médico perito, especialista em medicina do trabalho, segurança, mestre em direito também, além de ser médico, é advogado, e ele está concluindo aqui dizendo o seguinte: o pagamento justo e adequado garante uma perícia de qualidade
e a possibilidade de se cobrar dos mesmos uma perícia que também tenha essa mesma qualidade e atenda os anseios de toda a sociedade. A Alia Cristina falou, é uma desqualificação do perito, é uma injustiça com o segurado. Então, ela apontou aqui que a gente está ofendendo ambos os lados, né? E aqui, o Anderson também está comentando que essa MP também está proibindo a presença do advogado, então fazendo um retrocesso maior, porque antes a gente não tinha uma pontuação clara sobre isso, a gente ficava na dúvida se o CRM permitia, se não permitia, se era ato médico, se não era, se era ato exclusivamente processual. De repente vem a medida provisória e coloca o advogado para fora dessa sala de perícia, né, para fora de um ato processual. E a Gisele está dizendo o seguinte aqui, ó, que ela parabeniza todos nós por estarmos falando, né, dessas questões de direito previdenciário, mesmo quando está passando Brasil e Argentina. Eu mesmo tive lá em Brasília, uma reunião com o Conselho Federal de Medicina, alguns anos atrás, nós estávamos negociando a possibilidade do advogado participar da primeira fase, digamos assim, a primeira parte da perícia, que seria entrevista, colheita de dados e tal. E aí a gente é pego de surpresa com essa proibição sumária da participação do advogado, né? Com certeza. Eu tenho saudade, eu vou dizer para você, com todo respeito aqui à Associação Nacional dos Médicos Peritos, a ANMP, eu tenho saudade quando ela era presidida por pessoas com bom senso. Então, eu falo isso por quê? Porque eu tenho que dar risada, né? Porque o perícias.med, perícia.med, uma coisa assim, .net, é um blog que tem por hábito ofender as pessoas, né? De certo, amanhã meu nome vai estar lá, já estou tão acostumada, não vai me surpreender. E quando eu era conselheira do CRPS, ele me amava colocar eu lá, né? Porque ele gosta de fazer esse tipo de situação. Mas eu gostaria muito que os médicos peritos, e aqui eu estou falando das pessoas sérias que trabalham para o INSS, são muitas, e eu tive o prazer de conhecer muitos médicos peritos do INSS, pessoas sérias, com credibilidade. Eu gostaria muito que eles refletissem se realmente é isso que eles querem para a carreira deles, e se é isso que eles querem para a condução dos trabalhos periciais dentro do Estado Democrático Brasileiro, dentro do que nós chamamos de previdência social, porque hoje a ANMP tem uma condução de trabalho que não anda mais junto com os interesses da sociedade. E isso é uma lástima, Tiago. É uma pena, porque nós temos uma instituição que deveria ser uma instituição a pensar na sociedade e que hoje parece um sindicato lutando pelo direito da sua classe e atropelando os direitos de todos os demais. Isso é muito triste, é uma pena. Então, eu quero aqui saudar o Dr. Jarbas Simas, que eu sinto falta da época em que ele era presidente da ANMP e da época em que muitas vezes eu pude sentar e conversar com ele, seja ali em nome do CRPS, seja em nome do Dr. Manuel Dantas, quantas vezes eu tive a possibilidade de palestrar nos congressos da ANMP, de um trabalho sério ser desenvolvido pelo médico perito do INSS. Então, eu não quero aqui pensar que em momento nenhum eu me revolto ou falo mal da ANMP em si, porque os médicos peritos do INSS tem muita gente bacana lá dentro, tem muita gente que tem um entendimento social, uma vontade de fazer um bom trabalho, de respeitar a legalidade, só que, infelizmente, os dirigentes de hoje, nem todos, né, estão preocupados com isso. Deixa eu aproveitar aqui e falar, o Neto fez um último comentário, ó, existe um parecer jurídico do CFM se manifestando favorável à presença do advogado no ato pericial. Então, aqui a importância do Conselho Federal de Medicina também se manifestar. Eu vou mais longe, eu acho que a gente deveria levar essa situação para o Ministério da Saúde. Nós estamos falando de saúde pública também. Perícia médica tem uma relação direta com saúde pública. A gente precisa também do apoio do ministro Mandetta, porque isso não é uma coisa para se levar como brincadeira. Isso aqui não eu sempre brinco, isso aqui não é sindicato lutando, brigando por defender classe, né? Então, não é uma questão de, eu quero trazer uma maior visibilidade para o médico perito do INSS. Ele tem a sua visibilidade. Ele tem sua visibilidade dentro da sua categoria. Ele vai desempenhar o papel constitucionalmente imposto para ele nas legislações ordinárias também. Então, é isso que eu queria frisar. Mas é isso, né? Infelizmente, eu acho que foi bacana trazer esse ponto.
ele movimentou a nossa live aqui, ó, a gente já está com 109 reações, 105 comentários. Pessoal que está gostando, por favor, compartilha. Eu e o Dr. Tiago Kidrick, junto com o Leandro Pereira, junto aqui com o João Batista Opitz Neto, e mais alguns comentários, Gisele Canton, Thaís Salzon, fizemos uns comentários que são importantíssimos. Vamos refletir sobre o que está acontecendo com a perícia médica e com os médicos peritos. Bem, passando essa parte, nós temos que falar do nosso tema, né, Tiago? Nosso tema que é a reafirmação da DER. Mas antes, eu queria falar também que foi apresentado o relatório hoje da reforma da Previdência. Excelente. Fala um pouquinho. Eu comentei aqui aquela questão da invasão do Poder Judiciário, da questão do serviço, da ampliação de benefícios sem a fonte de custeio. Isso foi retirado do relatório, né? Muito por pressão do mundo jurídico, né? Mas hoje foi um pouco decepcionante. Em relação ao outro relatório que havia sido apresentado, não foi modificado muita coisa de forma estrutural, estados e municípios continuaram fora. Enfim, não se mudou muita coisa, Ana, do relatório anterior. Entendi. Infelizmente, né, às vezes a gente até perde um pouquinho a esperança. Deixa eu registrar aqui a presença do nosso presidente, do Dr. Roberto de Carvalho Santos. Nós estávamos aqui, Roberto, discutindo essa questão extremamente controvertida dos médicos peritos, e acabamos falando muito sobre isso, mas um tema que é importantíssimo, né, Tiago? Que vai afetar toda a sociedade. Que foi um tema do dia hoje, né? Uma boa noite aí, presidente. Até um dos motivos da decepção do relatório hoje é em relação ao cálculo. Opa, acho que travou, que eu não te escutei. Em relação ao... Travou para mim aqui, não estou ouvindo o Tiago. Boa noite a todos que estão chegando. Eu não estou escutando o professor Tiago. Vocês estão escutando? Deixa eu ver se o pessoal está escutando ele. Para mim aqui está normal. Pronto, agora eu estou te ouvindo novamente. Pode falar, Tiago. Então, assim, eu sei que é muito caro. Você ia falar que a decepção foi? Foi a questão do cálculo. Porque nós estávamos esperando alguma modificação, até se falou, talvez o relator voltasse a considerar os 80% maiores salários no cálculo, na média dos benefícios. Eu sei que isso é uma bandeira do professor Roberto, né, porque isso influencia muito no valor dos benefícios e ele luta muito para que isso seja mantido na legislação, que é algo que tem uma razão de ser, não está ali por acaso, né, que considera uma carreira da pessoa na configuração do benefício. Então, uma decepção é que veio o mesmo texto com os 100% dos salários de contribuição a serem utilizados na média do benefício, né? Nos decepcionou um pouco. Nós até tivemos um pouco de esperança que fosse cair isso dos 20%, que fosse voltar aos 20%. Sim. A situação não anda das melhores, né? Eu ia dizer assim que tá difícil da gente acordar de manhã, abrir o diário oficial ou abrir uma notícia e ter alguma surpresa positiva. Eu fico esperando que isso mude, mas eu já confesso que eu que sou muito otimista, Tiago, eu tenho andado meio pessimista ultimamente, ou meio realista demais. Então, ando meio sem esperanças. Mas mudando um pouquinho o nosso tema, Tiago, falando agora de um pouquinho do dia a dia, da advocacia previdenciária, eu queria que você falasse, assim, uns 5 minutinhos para quem está em casa, o que é a reafirmação da DER? Nós temos pessoas que nos assistem que às vezes não são especialistas em previdência, mas fazer, assim, uma breve explicação do que é a reafirmação, a importância da reafirmação para os segurados e como, ao longo dos anos, essa reafirmação ela foi estando presente no dia a dia da concessão dos benefícios pelo INSS. Vou colocar você na tela aqui, vou te dar essa prioridade agora para você falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Então, a reafirmação da DER, vou começar falando o que é DER, né? A data de entrada do requerimento, que tem implicações jurídicas muito importantes a partir do momento que é feito
requerimento do benefício, né, a uma data que possivelmente vai ser a data de início do benefício, que é chamada DIB. Então, a reafirmação da DER é uma realocação dessa data de início do benefício, tá? Por isso, no nosso livro, a gente propõe a troca do termo reafirmação da DER. A partir do momento que se fez um pedido, aquela data fica na história, não poderia ser alterada, né? Para a data da perfectibilização da DIB. Ou seja, a data em que a DIB vai se tornar mais perfeita e vai poder ser fixada. Com isso, a gente está misturando também o conceito do melhor benefício. Por isso que a gente escolheu esse termo, né? Eu e o professor Alexandre Piquez escrevemos o livro da reafirmação da DER, propondo a troca do nome para perfectibilização da DIB. Então, reafirmação da DER. Eu vou dar um exemplo prático. A pessoa entrou numa data, mas no curso do processo administrativo, por exemplo, o segurado continuou a pagar contribuições. Ele, digamos que não tenha adquirido o direito naquela primeira DER, ou tenha adquirido o direito a um benefício melhor no curso desse andamento administrativo, e também fiscal, depois eu vou falar um pouco mais do fiscal, mas no curso dessas contribuições, se realoca, se escolhe outra data de início do benefício. Então, isso seria a reafirmação da DER, esse movimento para uma escolha de uma outra data de início do benefício. E ele é um instituto muito importante para o direito previdenciário, isso que a professora colocou, né? Foi, inclusive, positivado na via administrativa, reconhecido administrativamente, inclusive reconhecido administrativamente para o melhor benefício, não só para a pessoa ganhar o benefício, mas para ganhar o melhor benefício, né? Isso tudo na via administrativa. E na via judicial é que há um certo problema. Por quê? Porque na via judicial há um princípio chamado princípio da estabilização da demanda, né? Que diz que depois de entrada com a ação judicial, não se pode alterar o pedido porque há uma estabilização no curso da ação. Ou não se pode alterar o pedido a partir de um certo momento, a não ser com a concordância da parte, até determinado momento, depois da citação até outro momento. Então, esse princípio está em confronto com os princípios que formaram a reafirmação da DER, que são o princípio da celeridade, que a reafirmação da DER torna mais rápido, o princípio do acertamento, né, da primazia do acertamento, o princípio do professor Savares, que tem tudo a ver com a reafirmação da DER, e que mostra que é o acertamento da relação social mais importante do que outros princípios do curso do processo previdenciário, né? Enfim, celeridade, economia processual, e também é um benefício instrumental, quer dizer, é instrumental a utilização do benefício do recurso da reafirmação da DER, a partir do momento que ele liquida o processo e dá, obrigado, professor, liquida o comentário, e dá o bem jurídico pretendido, né? Ele resolve o processo, ele diminui o número de processos. Então, ao invés de termos 2 processos, a pessoa só tem um tempo aproveitado, tem que entrar com outro processo, não, ele resolve em si mesmo o processo. Então, além disso, ele serve como um instrumento da redução das demandas. Isso que eu queria dizer, que me trabalhei um pouco. Não, mas eu entendi. Pelo comentário, né? Não. Sabe o que é? Sabe que eu falo para as pessoas, Thiago? Eu já faço uma piadinha aqui no meio para descontrair. Que a gente tem que lembrar do tema, né? Falar com o pessoal, responder todos os comentários e estar atento ali. Então, às vezes, eu me perco. Esses dias também eu estava na live, né? E eu nunca sigo roteiro. E aí, o doutor Roberto, que está nos assistindo aqui, falou: Ana, hoje você segue o roteiro, porque senão você não vai lembrar de falar de todos os pontos. E aí eu comecei a seguir o roteiro, Thiago, e eu começava a me perder no meu próprio roteiro. Aí eu cheguei à conclusão que é assim: se eu não for para ser espontâneo, não dá. Não poderia gravar novela. Eu ia trocar as falas, não ia ter jeito. E agora a reafirmação da DER, Ana, seguindo, foi afetada no STJ, a reafirmação da DER judicial, ou seja, dentro do processo judicial. Administrativamente isso não tem implicação.
pelo tema 995 lá no STJ, né? Eles vão decidir até que momento, se é possível a reafirmação da DER, até que momento tem que ser pedido no processo judicial, e muitos processos sobrestados em virtude disso. Só para concluir, assim, uma análise mais inicial. Não, excelente. E aí, sobre a reafirmação, sobre essa afetação, primeiro, acho que é bem importante a gente lembrar o pessoal que está aqui nos assistindo, na sistemática de recursos repetitivos, a gente tem duas formas, a gente tem no STJ e a gente tem no STF. A gente tem a repercussão geral no STF e temos o repetitivo de controvérsia no STJ. A gente nem vai falar de RDR aqui, estou falando exclusivamente de tribunais superiores. No caso da reafirmação da DER, o que a gente teve foi uma surpresa, né, Tiago? Porque o que eu digo uma surpresa? Porque, embora o ministro Márcio, como é que fala? Campbell? Mauro Campbell. Ele foi muito claro quando ele determinou o que estava sendo afetado. E eu gosto muito de falar disso, porque no momento em que ele escolhe a tese afetada, ele delimita, teoricamente, o que deveria ser sobrestado pelos tribunais Brasil afora. E já que a gente vai começar a falar de problemáticas para a advocacia, acho que o primeiro problema que a gente teve, e aí eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho, foi quando a gente se surpreendeu que os juízes começaram a sobrestar coisas que não estavam dentro da tese. E aí a gente tinha reafirmação de DER que acontecia após a sentença, reafirmação de DER que acontecia antes do processo entrar entre o administrativo e o protocolo na justiça. A gente tinha N situações e tudo começou a ser tratado como a mesma coisa. E aí eu queria passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso. Foi desesperador no começo, não foi, Tiago? É verdade. Então, teve sobrestamento, apesar do ministro ter sido muito claro, né, no seu despacho, né, começaram a haver essas suspensões indevidas de processo. Por exemplo, o processo, obrigado pelo comentário da Kênia Araújo ali, que está parabenizando a live. O processo que o tempo anterior ao julgamento da ação, mas posterior ao processo administrativo, por exemplo, não pode ser afetado pelo tema 995, né? Então, quando isso ocorria, e não sei se está ocorrendo aí ainda, mas aqui não está mais, porque os advogados começaram a peticionar nesse sentido e liberar esses processos da suspensão. Ao passo que, quando o tempo é após o julgamento da ação, sim, né, deve ser afetado pelo tema. O que eu acho uma pena a suspensão nesse caso, porque justamente a reafirmação da DER, ela serve para celeridade, para resolver o processo, né? Então, a suspensão, ela um pouco torna a reafirmação da DER nesses casos como inócua, né? Muitas pessoas estão desistindo enquanto houver a suspensão e fazendo um novo pedido administrativo, né? Que tem que se analisar caso a caso o que vale a pena. Isso é outra coisa que eu acho que eu posso dar uma dica aí para quem está ouvindo. Tem que se analisar caso a caso. Se espera o julgamento, que ainda não tem uma data fixada, ou se faz um novo pedido administrativo. Sim. Não, e é muito bom falar até assim, eu não sei se em algum lugar essas coisas ainda estão acontecendo, mas como os nossos seguidores aqui, o pessoal que nos assiste, eles já ficam preparados para agir em outros momentos, eu vou aproveitar para dar uma dica também de processo. O que era o que se fazia? O que é o certo nesse momento? A gente tem uma questão aí que a gente pode falar do dito distinguish, né? A gente tem uma situação de distinção. E aí, no CPC, isso não era muito claro no antigo CPC, mas no CPC de 2015, ele fica muito claro quando eles falam o seguinte, olha, havendo o sobrestamento da demanda, mas restando claro que há uma distinção entre a matéria que foi afetada, a matéria afeta pelo tribunal, e a matéria que está sendo discutida nos autos, e aí muita gente não sabia que tipo de petição entrar, Tiago. Mas é a chamada petição de distinção. Então, eu vou fazer o apontamento da distinção, que é mostrando o distinguish, né? E fazendo ali o pedido para que ele não seja sobressado pelo fato de que ele não comporta, ele não combina, ele não tem relação com aquilo que foi afetado pelos tribunais superiores.
Eu acho que o artigo, eu não sou muito boa de decorar, mas é o 1637, uma coisa assim, né? Acho que é. Até o final da live eu coloco aqui para vocês, mas acho que é bacana a gente citar, porque isso tem acontecido, tem ficado muito comum, e acho que é legal a gente comentar, porque outros casos podem acontecer, e na dúvida de como agir, no passado, quando o sobrestamento ele veio no nosso ordenamento, a gente não tinha uma medida adequada, específica para combatê-lo, mas hoje tem. É verdade. Tinha que fazer toda uma construção, né? Mandado de segurança, embargos de divergência dentro dos tribunais superiores, né? Mas muito importante essa dica de fazer a distinção na petição, né? Tem outros casos que não vai ser possível, e aí nós vamos ter que, por exemplo, lutar lá argumentativamente junto ao STJ para que a reafirmação da DEA seja reconhecida. Eu acho muito importante para o direito previdenciário, sabe, Ana? Com certeza. E o Roberto está fazendo uma pergunta ali para você, ó. Tiago, qual o melhor momento, né, para o pedido de reafirmação da DEA? Seria somente até a segunda instância antes do julgamento? Quando está no CRPS, certo, né? Ele quis dizer ali. Não, acho que ele está falando agora do judicial também. Ah, é do judicial, tá certo. Ele falou assim, ó, qual o melhor momento, né? Seria somente até a segunda instância antes do julgamento. Isso. Essa é uma grande discussão, né? Até que momento é possível, né? Porque, sabe, o melhor momento, né? Se a gente colocar na inicial a possibilidade de reafirmação da DER, muitos advogados estão colocando, alguns juízes estão dizendo que deve ser colocado na inicial, eu acho que não, sabe? Eu acho que não, mas estou colocando nas iniciais. Porque a reafirmação da DER, ela vem de um fato superveniente. E como é que se prevê a superveniência de fatos, né? Ela é justamente para flexibilizar o processo previdenciário, que tem essa característica da pessoa continuar pagando ou da pessoa continuar envelhecendo. Ou seja, eu acho que a reafirmação da DER, né, deve ser possível a qualquer momento em que o processo aborda fatos, né, em que o processo analisa os fatos, ou seja, até a segunda instância, como o professor Roberto colocou ali. Até a segunda instância, eu acredito, inclusive, em embargos declaratórios no tribunal. Se há uma situação nova, é possível, eu acho, fazer. Mas o melhor momento é o momento em que esse fato posterior, superveniente, é configurado. Eu acho que esse é o melhor momento. Tem o tempo, digamos, mesmo antes da sentença, fechou o tempo para o fator 96, naquele momento, é o momento que eu vejo como se apontar o fato novo, quando ele ocorreu, entendeu? Ocorreu o fato novo, aponta ele no processo. Eu acho que esse é o melhor momento, mas defendo que até em segunda instância, após o embargo declaratório, seja possível, por isso que eu te falei. É imprevisível saber a situação. Aqui a Thaís fez um comentário seguinte, Tiago, ela falou assim, olha, se a gente considerar a concessão do melhor benefício, cabe reafirmação da DER, inclusive após o julgamento. Só que essa tese, ela está aí, né, sofrendo um pouco com o posicionamento que o STJ teve sobre o melhor benefício, você não acha? É verdade, inclusive agora tem uma nova tese dizendo que eu fiquei com tosse. Aqui tá frio aqui, Ana. Aqui tá muito frio. Não sei se aí tá frio também. A previsão é de 0 graus na sexta-feira, mas hoje em si não está frio, pelo menos não para mim, né? Eu sou suspeita para falar, mas agora a gente está com 16 graus, então a gente está bem. Então tem uma nova tese dizendo contrária à questão do melhor benefício no judicial, veja só. Juízes aqui da região sul, inclusive, dizendo que quando a pessoa tem direito a algum benefício, por pior que ele seja, não caberia a reafirmação da DER. Veja só, isso contraria frontalmente a questão também que a gente descreve no livro da reafirmação da DER positiva, que é a reafirmação da DER em que não há nenhuma sucumbência, que a gente teve que criar esse conceito para entrar um pouco mais na questão da sucumbência, para mostrar que às vezes vem simplesmente um fato posterior e a pessoa já não sucumbe em nada, mas ela quer dar um salto no seu benefício, que seria um salto positivo, por isso a reafirmação da DER positiva, para melhor benefício, né, com alteração legislativa, com implementação de idade, ou seja, tudo isso que o direito previdenciário nos exige por ser um direito dinâmico.
Por isso que a reafirmação da DER é um tema tão bom, porque ela reúne num instrumento processual, né, o dinamismo do direito previdenciário, a questão social do direito previdenciário, a irrenunciabilidade do benefício previdenciário, que dá a importância de se fixar a melhor data, que traz, por trás disso, a importância dessa data mais do que o princípio da estabilização da demanda. Então, Sim. no confronto entre esses princípios, quem vai vencer? A estabilização da demanda, ou seja, o processo civil clássico e mais frio, e que não foi pensado vendo o direito previdenciário, ou todos esses princípios de processo previdenciário reunidos, né? Coroados pelo princípio da primazia do acertamento, que quer justamente que o benefício fique em primeiro lugar e o acertamento da relação em primeiro lugar. Eu torço para que se ganhe o processo previdenciário que é específico dele. Vou tomar uma aguinha aqui, ó. Toma uma aguinha aí que eu já tomei, o meu copo inteiro já tá vazio, ó. Hoje eu tô sem meu assistente, que é o marido, ó. Ele me abandonou para assistir. Eu não sei se ele tá na live ou se ele tá assistindo o jogo, mas eu tô sem água, ó. Essa vida não tá fácil para mim. Viu, Thiago? Deixa eu aproveitar e comentar aqui, ó, o Manuel. Manuel devia ser... Manuel, eu quero você de assessor nas minhas lives. Você sempre me ajuda. Eu esqueço o nome dos artigos, eu sou péssima com o número de lei. E ele já foi lá buscar, ó. Então, o artigo que fala da distinção, o apontamento da distinção, é o artigo 1037 do CPC, lá no parágrafo 9º. Como é que eu indico aqui, né, professora de processo, já tenho que dar uma dica prática. Fazer assim, citar os precedentes, citar a tese afetada, fazer um resuminho da sua petição inicial, qual é a delimitação da demanda do seu processo, citar o artigo 1037, parágrafo 9º, e demonstrar a inexistência da similitude, da semelhança, mostrando, então, a distinção, o chamado distinguish entre o processo que você está atuando e aquele que foi afetado pelo tribunal. Tiago, o Roberto fez mais um comentário aqui, estou bem feliz que o doutor Roberto está participando, porque este tema é um tema que ele é especialista também. E ele está falando aqui, ó, o grande problema é que o juiz alega o exaurimento da justiça e alega a falta do interesse processual. O juiz não pode abrir vista ao INSS, aliás, o contrário, né? Ele disse assim, para isso tem uma relação com trato sucessivo. E aí eu queria que, se você quiser, assim, abordar um pouquinho essa questão do que seria esse interesse processual, a falta do interesse, e por que não, já que é para a gente aproveitar o ato judicial, economia processual, economia do dinheiro público, economia da máquina do judiciário, por que não? Essa é a pergunta que não quer calar e eu devolvo ela para você. É verdade, a questão da economia processual, do interesse processual, teve um julgamento da reafirmação da DER na TN1, que eles falaram, até se aprofundaram um pouco, né, poderiam ter se aprofundado mais, mas falaram um pouco nesse sentido de que seria inócua a reafirmação da DER se a gente tivesse que fazer inúmeros processos, pedidos administrativos, né, seria uma coisa surreal a pessoa ter que fazer vários pedidos administrativos para manter o interesse processual em algo que a gente sabe que o bem da vida pretendido num processo previdenciário é o benefício, né? E a pessoa já teve a resistência a esse benefício, né, em outro momento. Outra coisa que se fala também é da questão se não iria incentivar demandas temerárias à reclamação da DEA. Que a pessoa não tem o tempo de serviço, o advogado ia entrar assim. Isso é totalmente irreal, porque o advogado sofre o controle do magistrado da inicial. Se a pessoa não tem as características mínimas para uma ação inicial, ela deve ser indeferida, né? Isso foi utilizado em argumentos contra a reafirmação da DEA, dizendo que a gente ia usar os advogados, em geral, a reafirmação da DEA de forma indistinta, né? Eu concordo com o Dr. Roberto quando ele fala que existe, sim, um interesse processual. O bem da vida pretendido é o benefício, né? Algum período posterior aproveitado como trato sucessivo, fato superveniente, pode ser. O próprio Código de Processo Civil diz que o juiz deve considerar o fato superveniente na sua decisão. Então, tem uma previsão nesse caso, né? Basta o quê? Basta que se intime a outra parte, né, para que haja o contraditório entre as duas partes.
se isso ocorrer até em segunda instância, eu acho que é totalmente possível a reafirmação da DER, né, e supre essa questão da oitiva do INSS, do interesse processual. Perfeito. E aí eu vou passar para você uma pergunta aqui da Vanesca Ribeiro. Ela falou o seguinte, olha, é possível solicitar o pagamento de um benefício que foi negado indevidamente com outro pedido de DER realizado posteriormente na peça inicial? Tá, vamos recapitular. Tem 2 pedidos administrativos. O primeiro, se a pessoa tinha condições de receber o benefício naquele primeiro, ou somente... A Vanesca teria que esclarecer aqui melhor, mas ela falou assim, ó, é possível solicitar o pagamento de um benefício que foi negado indevidamente com outro pedido de DER realizado posteriormente na peça inicial. Agora eu entendi o que ela quis dizer. O que ela quis dizer é o seguinte, né? Se ela poderia recuperar uma DER bem anterior com uma nova DER que foi realizada posteriormente. Aí o que eu acho que ela está querendo falar, Thiago? Daquela célebre problemática do prévio requerimento. Muitas vezes, eu preciso fazer um pedido posterior para salvar a ideia de prévio requerimento, né? Isso. E aí, a gente tem que salvar uma DER, às vezes eu quero salvar uma DER bem anterior e não tenho dito do prévio requerimento. Então, ou melhor, né, não tive condições de receber o primeiro pela falta do prévio requerimento, e preciso, no decorrer da minha ação, fazer um novo pedido administrativo. E ela colocou assim, que tinha condições de receber desde o primeiro. Ela respondeu agora. Se tinha condições de receber desde o primeiro, então o primeiro não foi um pedido indevido, foi devido. Então, na inicial, você pode recuperar ele, né? Eu já tive casos de um cliente que tinha 3, 4 pedidos administrativos. Se no primeiro pedido administrativo ele tinha direito, então a gente pode tentar com os atrasados não atingidos pela prescrição e respeitar, né, a questão prescricional, venha receber desde ali. Com certeza. Nossa, eu me lembro quando eu advogava no passado muito benefício por incapacidade, quantas vezes a gente ingressava com a ação e a gente tinha lá 5, 6, 7 e aí a gente ia com as provas tentar, né, encontrar ali a DER mais acertada, mais adequada para o direito daquele segurado. É uma pena, e aqui eu faço uma crítica ao prévio requerimento, eu não tenho dúvida da necessidade. Eu não tenho dúvida também do quanto é importante que haja um prévio requerimento junto ao INSS. Eu não posso pedir um benefício rural, por exemplo, como era, inclusive, o processo, né, o famoso processo do prévio requerimento, era um benefício rural que nunca passou pela agência. Eu sou contrária. O problema, a meu ver, Thiago, foram os desdobramentos que essa ideia de prévio requerimento foi dado, chegando ao ponto de a gente ter pessoas com benefício por incapacidade, cuja análise é completamente subjetiva, que a pessoa está aí 4, 5 anos esperando para terminar o processo. Vou falar aqui principalmente da acidentária, que na acidentária é demorado. E quando eles verificam que essa incapacidade ela é mais grave, por exemplo, isso acontece fora do prévio requerimento. E isso eu acho que é, assim, uma situação que a justiça não consegue dar uma solução. Não do jeito que vem sendo hoje. É verdade, eu acho que, por isso que eu sou defensor do dinamismo dos processos previdenciários, a situação real, urgente, né? E da construção de um processo previdenciário. A gente evoluir, importante debates como esse, mas também importante seminários e até como o doutor Edmilson fazer lá de processo previdenciário, para que a gente chegue a uma disciplina do processo previdenciário. Muitos dos nossos problemas ocorrem por a gente não ter um respeito a uma disciplina do processo previdenciário com as características necessárias a serem observadas no processo que a gente maneja, que é o processo prévio. Com certeza. E o Roberto está falando para você contar um pouquinho para nós qual é a problemática de honorários sucumbenciais que envolve a questão da reafirmação da DER. Para você trazer um pouquinho esse ponto para quem não está acostumado com esse debate, ainda não sabe o que tudo a gente poderia falar. Aí a questão da reafirmação da DER fica mais complexa ainda quando se fala dos honorários sucumbenciais.
Porque, veja, a gente traz uma característica nova, né, em que a outra parte, a INSS, pode concordar com o pedido, digamos, a partir desse momento, desse novo tempo de contribuição, por exemplo. Ou pode discordar parcialmente, né? Então, poderia-se ter uma série de interpretações sobre o que fazer com a sucumbência, né? Eu me lembro que aí no Congresso do IEPREV, essa pergunta foi falada pelo desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, que ele comentou a questão da sucumbência no Congresso do IEPREV, na reafirmação da DER. Ele disse que é isso que eles estão aplicando no TRF da 4ª região, o autoajuste da sucumbência. Como a pessoa vai receber um intervalo menor de atrasado, a sucumbência vai ser menor, vai incidir sobre aquele percentual. Mas a gente poderia aprofundar essa discussão, né? Com certeza, também. Digamos que o INSS, com o pedido de reafirmação da DER, consagrada a reafirmação da DER, digamos, no direito brasileiro, depois de passar do tema 995, o INSS começa a aceitar, eu concedo o benefício a partir da reafirmação da DER. Ele sucumbe concordando, aí sim, com o benefício, com o pedido, né? Eu acredito que aí nós vamos ter que fazer um sistema de peso de quem contribuiu mais, quem deu mais causa à ação e em que medida. Porque nós não poderíamos deixar de ver se o INSS indeferiu um tempo grande, por exemplo, de especial ou de rural, e agora ele concorda com o outro período. Eu acho que tem que se fazer um contrabalanceamento para determinar a sucumbência, nesse caso, da concordância. No caso do INSS discordar do pedido, manter a resistência ao pedido, aí ele deve, com certeza, na minha opinião, sucumbir, se o autor ganhar, né, ele deve sucumbir da forma como está sendo estabelecido pelo TRF4 e em outras decisões também, de forma proporcional ao período que for dado de atrasado. Então, assim, tem duas situações, concordando com o pedido ou não concordando com o pedido. Entendi. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que está elogiando muito as suas explicações aqui. O pessoal está fazendo altos elogios. Muito obrigada. É muito bacana trazer um tema assim que seja do interesse de todos, né? E eu vou aproveitar e mandar um abraço para a Adriele também, que ela me escreveu hoje, nossa coordenadora do IEPREV lá em Patrocínio, que esteve com a gente lá no seminário de Patos, que foi um sucesso. Eu já mandei abraço aqui para a Alessandra Minaré, para a Kênia, que estavam escrevendo aqui no comecinho, e a Adriele chegou agora também, já escreveu, também escreveu para mim ali. Então eu quero mandar um grande abraço e agradecer a homenagem, que eu recebi uma homenagem muito bacana, fiquei muito feliz, lá da OAB de Patos e também da nossa coordenadora Adriele, junto com o João Vitor, que é o nosso diretor. Eles fizeram uma surpresa para mim, Tiago, e eu fui pega de surpresa no meio do evento. Essa homenagem, Ana Paula, pelo trabalho que tu tens feito aí pelo direito brasileiro, né, na vice-presidência do IEPREV. A gente tem acompanhado com muito orgulho de sermos teus amigos aqui no Rio Grande do Sul. As suas vitórias aí pelo Brasil, também a gente compartilha um pouco, um pouco de nossas vitórias aqui como teus fãs aqui no Sul. No Rio Grande do Sul. Que meu coração, ele é gaúcho, né? Eu sempre falo, Edmilson me levou para o Sul e eu comecei a minha carreira aí no interior gaúcho. Por sinal, eu tenho muita saudade dele, eu quero mandar um grande abraço para o Edmilson, que é uma pessoa que mora no meu coração. Hoje a gente está mais afastado, mas eu nunca esqueço tudo que ele proporcionou na minha vida e o quanto ele me arrastou por esse interior aí do gaúcho todo, e foi muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, Tiago, e contar que eles me pegaram essa peça, né, me fizeram uma surpresa, e tudo isso, junto com o doutor Itamar, que escreveu agora há pouco aqui, me mandou um abraço, que é o presidente da OAB de Patos. Então, manda um super beijo, fui muito bem recepcionada, e sabe, Tiago, eu acho que o que faz tudo valer a pena, e você vai concordar comigo, né, das nossas viagens de van pelo interior dos estados aí, é o carinho das pessoas, porque é muito bacana. Esse carinho que você está recebendo aqui, ó, todo mundo escrevendo, dizendo que adorou o que você está falando, que você está sendo muito claro. Então, esse carinho é um combustível. Obrigado a todos aí. Um combustível para o nosso trabalho. João Vitor, aqui, diretor.
nosso diretor de eventos falou o seguinte, olha, que debate enriquecedor. Parabéns por tamanha dedicação em sempre trazer o aprimoramento e difusão do direito previdenciário. Eu vou considerar que foi para nós dois, viu? Tô achando que ele fez um elogio duplo aqui. E a Viviane, nossa coordenadora, dizendo, olha, doutor Tiago, sempre muito didático. Tiago, queridíssimo. A doutora Viviane tem acompanhado a gente aqui, o IEPREV está sempre junto conosco aí nas audiências públicas, né? A gente tem levado ela por todo o estado aí, o IEPREV e a Ordem aqui, muito parceiros, né? Através da doutora Viviane. Um abraço para ela. Estamos muito felizes. O IEPREV tem um prazer imenso de estar junto com a advocacia previdenciária. Como em outros momentos nós estamos com os magistrados, estamos com o Ministério Público, estamos trabalhando em prol sempre da sociedade, do bom desenvolvimento do trabalho do INSS, do CRPS, de todas as instituições. Então, para nós, Tiago, é um prazer enorme quando você convida o IEPREV para estar contigo, e nós, sempre que possível, estaremos. E fico feliz pela doutora Viviane, aqui em Florianópolis, pela doutora Bruna Correia, aqui no Paraná, pela doutora Fernanda. Então, o nosso Sul, e agora eu vou ser bem bairrista, né? O nosso Sul aqui, muito bem representado, inclusive com o IEPREV no coração. E nós temos evento, pessoal, Curitiba, 13 de dezembro. Eu espero todos vocês, a gente quer unir. A gente quer unir a OAB Santa Catarina, a OAB Rio Grande do Sul e a OAB Paraná, e fazermos um grande evento da advocacia previdenciária junto com as outras instituições, mas eu quero todos aqui, né, Tiago, para a gente valorizar o nosso Sul aí no dia 13 de outubro. De outubro. Olha, tô ficando louco. 13 de dezembro. Vamos estar presentes, vamos lá. E Ana Paula aqui no dia 6 de dezembro, né? Isso. Olha o ciumento aqui, ó. O Roberto falou que meu coração tem que ser mineiro. Roberto, atualmente meu coração é mineiro, isso é uma realidade, isso é fato. Mas eu não posso esquecer que começou sendo um coração gaúcho. É um coração grande, né? Pode ser mineiro e gaúcho. O meu coração cabe todo mundo, todo mundo. Bem, então, vamos lá. Um abração para o Anderson, que chegou aqui agora, né? O Anderson Coelho me entrevistou na semana passada. Chegou tarde, mas chegou, Anderson, isso é bom. E vamos lá, Tiago. Então, como é que é o panorama? A gente tem hoje essa situação da afetação da reafirmação da DER. Nós temos dúvida de como isso vai acontecer. A gente não tem precedentes positivos no melhor benefício. A gente não teve precedentes muito claros na questão também do prévio requerimento, coisas mais antigas e coisas mais atuais. Pergunto, qual é o cenário que você acha pior que pode acontecer na reafirmação da DER? E por que nós precisamos tanto da modulação dos efeitos? Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? O cenário pior seria que eles impedissem a reafirmação da DER na via judicial. Seria colocar por terra todos esses princípios que a gente referiu aqui e toda essa construção que foi feita para possibilitar uma flexibilização e uma justiça maior nos processos previdenciários. Isso seria ruim, péssimo, né, para todos os previdenciaristas, né, porque tudo daquilo que a gente foi estudando, construindo, seria enterrado e o processo clássico seria sobreporia ao processo previdenciário, civil clássico, né. Eu acredito que a gente tem como fazer uma argumentação no sentido de que a reafirmação da DER, ela não é necessariamente um custo, aí vindo pela teoria econômica do direito, que eu sei que os juízes têm considerado para decidir, que a reafirmação da DER ela não implica necessariamente em despesa para o governo, sendo assim bem prático. A reafirmação da DER é um instrumento processual que pode, inclusive, trazer economia, não só no número de processos. Mas, veja, a gente tem um precedente no STJ de que se a pessoa pedir um benefício, tem um processo em andamento, já é quase mineira, Ana Paula. Eu tô assim, ó. Se a gente fizer um pedido na via administrativa e se conceder um benefício melhor do que o benefício que a gente está em discussão na via judicial, tá? E o processo judicial seguir, a gente tem precedente no STJ que a pessoa pode ficar com o benefício recebido administrativamente maior e receber os atrasados do processo judicial.
Veja, isso não é a reafirmação da DER, mas isso é uma forma, o governo, digamos, pagaria mais. Na reafirmação da DER, se escolhe dentro do processo a nova DER através da flexibilização e a pessoa recebe dali. Então, não é necessariamente um custo para o INSS. O INSS poderia apoiar a reafirmação da DER, já que ele apoia, inclusive, na via administrativa, com a normatização. Então, eu vejo que a gente tem uma chance, Ana Paula, de argumentação, se for uma argumentação diferente do que ter sido feito em melhor benefício em outros tipos de processos que têm ido para as cortes superiores, né? Eu já estive lá no STJ distribuindo alguns livros e conversando com alguns ministros e assessores. Eu acho que a advocacia previdenciária tem que fazer essa luta. A luta nossa é a luta da argumentação jurídica, de fundamentos, dentro do STJ, dentro do Poder Judiciário. Mas nós não precisamos ficar somente na atuação judicial. E isso, eu fiz essa conclusão no livro, e também falei aí no Congresso do IEPREV, né? Estava o Diego Leonel, né? O Dr. Roberto, você, para que a gente, em conjunto, normatize a reafirmação da DER, positive ela por um projeto de lei. Eu acho que aí a reafirmação da DER judicial, incluída em lei, vai facilitar, e a gente vai facilitar muito e não vamos ficar à mercê de decisões judiciais. Né? Essa é a conclusão que eu tive no livro, né, e que expus aí na minha fala no Congresso, e que agora repito, olha, se a gente colocar na lei, a gente escapa disso tudo. E Sim. É algo que não tem custo para o governo, não precisa nem passar por aquelas comissões que avaliam custo, é uma norma processual. Né? A gente tem argumentos para convencer os parlamentares nesse sentido. Sim. Sabe que isso me lembra? Eu vou falar para você um pouquinho do que a gente já disse hoje, né? Vou até falar mais do mesmo, mas com um contexto um pouco diferente. Eu tenho a sensação de que aquelas lutas que a gente teve em 2008, 9, 10, 11, 12, tantas vitórias, tantas coisas melhor compreendidas, tanta construção jurídica boa, eu tenho a impressão que tudo aquilo está sendo colocado no lixo. Porque eu me lembro, em 2006, 2007, quando o juizado negava a reafirmação da DER e a agência do INSS fazia em larga escala, em que as pessoas diziam assim, a justiça não te deu? Tira o processo, volta lá para o INSS, o INSS faz. Parece uma coisa tão simples, tão assim, tão perto da ideia de melhor benefício, e de repente aquela construção jurídica que ela é boa começa-se a partir para uma elucubração, assim, a procurar o problema, procurar afirmações em cima de coisas, começa a se falar do direito econômico, começa a se falar sobre excesso de benefício, excesso de cuidado, e a preocupação ela deixa de ser o óbvio, conceder o benefício em si, mas ela passa a ser: será que o segurado não está agindo de má fé? Será que o segurado tem outro interesse? Será que ele quer ganhar algo com isso? E sei lá, aí eu venho com um comentário bem assim, nada professora. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que o Poder Judiciário quer? Sabe, às vezes eu sinto que aquelas nossas lutas do passado, elas estão sendo enterradas. E a gente começa a discutir coisas tão bobas, coisas tão assim, que já estão tão faladas. Você não tem essa sensação, Thiago? Você não se sente, às vezes, que está num picadeiro? Desculpa a sinceridade, mas você não sente... Não, eu tenho. Palhaço? Eu tenho, e vejo isso tudo com muita preocupação, até às vezes sou tomado de um cansaço, sabe? Porque a gente constrói, e às vezes vem esses preconceitos, vem essa arbitrariedade, nos ameaçar de algo que conquistamos e voltar mais para trás ainda. Sim. Né? Olha, a gente está discutindo algo mais, exatamente, a gente está discutindo coisas mais bobas do que a real discussão que a gente tinha em 2006, em 2007, quando o judiciário não queria dar. Porque a gente tinha um INSS forte que concedia, que fazia a reafirmação da DER sem problema, a gente tinha magistrados que desconheciam, e hoje o que me preocupa é que os magistrados que
que fazem as teses para negar não são mais magistrados que desconhecem. É isso que me entristece. São pessoas que estudam e estão estudando e aprofundando para negar. Então, esse movimento contrário, ele tem me preocupado muito sobre isso. Quando eu escrevi o meu livro, que é Direito Previdenciário no STF, e que eu criticava pontualmente as decisões do STF, fazendo estatística, e eu fui muito criticada. Você lembra disso, né, Tiago? Sim. Que as pessoas não queriam que eu escrevesse o livro, porque falaram que eu ia me queimar. 4 anos depois, tudo que eu escrevi aconteceu. Não que eu seja mãe de Ná, né? Mas eu costumo dizer que se a gente olhar para o que está acontecendo, não é porque não está ali que não existe. Às vezes ele só não está claro. Mas se você olhar direito, as coisas estão ali mostrando para a gente como é que vão acontecer no futuro. E eu acho que a gente tem que se preocupar, porque as coisas de agora, elas parecem que estão previamente pensadas, trabalhadas, estruturadas para reverter o que a gente tem como direito previdenciário. Eu tenho essa mesma visão e a mesma preocupação, né? Tentando ser um pouco otimista, acho que se a gente conseguir mobilizar a advocacia previdenciária brasileira com força, né, e com união, Ana, a gente talvez consiga reduzir, né, os danos dessa onda de reversão de direitos que nós estamos vivendo no Brasil. E o doutor Roberto colocou aqui para nós fazermos esse projeto de lei em conjunto, e IEPREV, a OAB do Rio Grande do Sul e a ABA, e temos sim, doutor Roberto, esse compromisso. Vamos fazer esse projeto. Né? É um projeto. Fala um pouquinho para quem está te ouvindo sobre a ABA. A Associação Brasileira de Advogados, que eu sou o diretor-geral na região sul e presidente da Comissão de Seguridade Social, é uma associação sem fins lucrativos, né, que congrega advogados no Brasil todo, né, é uma parceira da OAB, né, é uma associação diferente porque tem essa relação muito de amizade com a Ordem, os ex-presidentes da Ordem são da ABA, né, e tem crescido muito no Brasil todo, né, eu faço parte com muito gosto e também faço parte da OAB, e é uma entidade parceira. Quem quiser conhecer mais a ABA pode olhar no seu site ou no site da ABA Sul, né, porque tudo isso, Ana, que a gente está tentando é unir os advogados, né, criar debates propositivos, unir os institutos, unir todo mundo para que a gente tenha um bom direito e cada vez mais justiça no Brasil, né? Eu acho que essas instituições todas, e a ABA está dentro desse contexto, está também trabalhando para que isso ocorra. Com certeza. Então, o Roberto está falando aqui que semana que vem a gente já começa a pensar nisso. A Maribel está falando, olha, a advocacia previdenciária atualmente, ela é para os fortes, porque essas mudanças constantes, elas vão desanimando, e a Maribel tem razão. Às vezes, as pessoas falam, mas não pode ser fraco. É que tem sido tanta pancada, e essa pancada ela atinge de um modo que atrapalha tudo. Atrapalha a forma que a advocacia trabalha, atrapalha tudo que a advocacia estuda para fazer um bom trabalho, atrapalha o segurado, atrapalha as instituições. Então, essa não é uma live mimimi, né, Tiago? Mas a gente tem que comentar, não está dando para levar. A coisa está perdendo rumo de uma forma muito preocupante. Ela tem razão, a Maribel tem toda a razão. E eu nem estou falando de um modo partidário, viu? Não. Eu estou falando aqui no sentido assim, o que está acontecendo com as nossas instituições? INSS, Poder Judiciário e a forma de interpretar um direito que é tão importante, que eu gosto de frisar, né? Como eu sou professora muito ligada ao custeio, Tiago, não é esmola. Previdência não é esmola. Ela tem contrapartida. Isso é uma característica que nós temos, né, Ana, de não partidarizar a discussão, justamente para manter essa discussão em nível institucional e, inclusive, conseguir. Isso também ajuda a conseguir ir mais além, né? Essa não partidarização que tanto tu quanto eu, a gente comunga dessa mesma ideia. Deixar as instituições fora da política partidária para que a gente foque nas nossas conquistas. Mandar um abraço para a doutora Dagmar, estou vendo ali a foto dela, também aqui do Rio Grande do Sul, que está nos assistindo. E
Isso, vamos fazer esse projeto e vamos fazer outras lutas, porque a gente não pode esmorecer. Tem muita coisa que a gente tem que fiscalizar e atuar no direito previdenciário brasileiro. Nacionalmente, são muitos desafios, não é só a reforma da Previdência, são muitos desafios que estão sendo colocados aí para nós. E não dá para esquecer, o Roberto gosta sempre de falar, o pessoal que estamos lidando aí com a mini reforma da Previdência, que foi a aprovação, a conversão em lei da medida provisória 871, essa medida provisória que já trouxe uma gravosa mini reforma da Previdência. Os previdenciaristas vão precisar estudar. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda que o IEPREV tem um curso aí excelente sobre a medida provisória, gravado com participação do Dr. Frederico Amado, que é um excelente jurista. Ele tem uma visão, lógico, uma visão mais de procurador, mas isso é muito bacana, porque a gente vai entender a posição do Dr. Frederico e, na sequência, o curso também gravado pelo Dr. Roberto, mostrando a posição da advocacia. É um curso imperdível, pessoal, está lá na plataforma do IEPREV, como todos os nossos cursos, um preço super acessível, porque a ideia do IEPREV é difundir o conhecimento. Então, vocês vão lá, acessem, comprem o curso, que vocês vão verificar que tem um debate muito sério sobre essa mini reforma que foi operacionalizada esse ano, nas barbas da reforma da Previdência. Então, Ana, vou me inscrever nesse curso. Previdência. Vou me inscrever nesse curso, eu quero fazer esse curso aí imperdível. Com certeza. Como sou da ABA, e a ABA é parceira do IEPREV, vou ter um desconto. Quem é da ABA tem um desconto nos cursos do IEPREV, né? Então, vou me inscrever nesse curso aí, imperdível. Não, com certeza. Na verdade, eu vou fazer mais, Thiago. Eu vou aqui, ó, nem pedir para o chefe, mas o chefe está ali assistindo. Nós vamos brindar você com um curso nosso, tá? Nós vamos, e vou sortear para quem mandar agora para o anapaula@ieprev.com.br. Então, o pessoal que já está acostumado a participar de sorteio, basta mandar o e-mail para mim agora, dizendo eu quero, tá? E vai concorrer aí a uma inscrição, não vou nem dar desconto, eu vou dar uma inscrição para esse curso da medida provisória. Deixa eu aproveitar, Thiago, e falar para o pessoal da pós-graduação. Nós estamos com as matrículas abertas para pós-graduação, essa pós que vai ser incrível. E por que ela vai ser incrível? Nós estamos num momento de caos, nós estamos num momento de mudança, num momento de insegurança. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Vamos partilhar com quem é referência na área. Não é difícil só para vocês, é difícil para quem é professor, para quem é juiz, para quem é procurador, para o advogado. Então, venha discutir isso com a gente. Venha fazer parte deste momento, deste movimento previdenciário. Tem muita gente, Thiago, que fala assim, para que eu vou fazer uma pós no momento em que tudo está mudando? Porque esse é o momento de você participar da história, de você estar perto de quem está vivenciando isso, que é quem? Os nossos professores da pós-graduação, que são pessoas aí de altíssimo gabarito, que estão no Congresso Nacional, participando das reformas, participando das audiências, atualizadíssimos com o que vem acontecendo. Esse é um momento de muito estudo, reflexão, aprofundamento. Tiago, vou passar a palavra, então, para você fazer as suas considerações finais, e quem quiser participar, manda um e-mail para mim dizendo eu quero. A Vicky, lá, nossa vendedora, ela já colocou ali o meu e-mail, ó, e quem quiser pode participar. Ana, então eu agradeço a oportunidade, né, mando um abraço para o Dr. Roberto, para todos os que estão aí. Obrigado, doutora Dagmar, pelas palavras aqui que ela está escrevendo. Enfim, todos que assistiram aí, a doutora Vanessa aí de Minas Gerais, todos que estão escrevendo, que eu vejo aqui nos comentários. Enfim, a todo o público do IEPREV, esse instituto parceiro nosso, amigo, e a você, Ana Paula, nossa grande amiga aí em Curitiba, né, pela oportunidade de falar um pouco da reafirmação da DER e dos temas que envolvem o direito previdenciário. É um momento de união, é um momento de reflexão, é um momento de luta. Luta através da argumentação e sem partidarismo. É um momento de união da advocacia previdenciária no Brasil. Conta aí comigo, conta com o nosso pessoal do Rio Grande do Sul aqui, nós estamos com vocês do IEPREV, estamos com vocês todos os advogados previdenciaristas
que queiram apoio para essas causas justas e nobres, né, que aqui falamos hoje, e outras, com certeza, nós temos e teremos aí no futuro. E fico à disposição de todos os amigos aí para a próxima live e para estarmos juntos em qualquer outro momento. Com certeza, excelente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos e-mails. Aí eu vou pedir para você me dar um número. Já vou te dizer quantos. Espera aí que a gente já recebeu muitos e-mails. Deixa eu contar aqui. Ó, a gente já recebeu 34 em 4 minutos. Então, eu vou pedir para você, Tiago, escolher um número entre 1 e 34. Um número entre 1 e 34. 5. 5. Deixa eu ir aqui para o comecinho. Quem mandou aqui no começo? 1, 2, 3, 4, 5. Neide Elias da Costa. Nossa queridíssima Neide Elias, que participa sempre dos eventos. Neide, querida, você foi a sorteada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui nos comentários, Tiago, enquanto... Opa, eu não consegui colocar nos comentários. Eu mesma travei meus comentários aqui agora, gente. Eu já escrevo aqui. E eu vou mandar um grande abraço para todos vocês que estiveram conosco, dizer que é um prazer enorme poder dividir um pouquinho da nossa noite com vocês. Desde que eu comecei o programa em agosto, já foram inúmeras pessoas entrevistadas. Hoje é um prazer porque eu trago alguém eminentemente do meu sul. O Tiago sabe que a gente tem um carinho especial um pelo outro. Tiago é a cópia escrita de um primo meu, né, Tiago? Você sabe da história que eu sempre conto. Um primo irmão meu que eu perdi quando eu tinha 12 anos de idade. E o Tiago é a cópia escrita dele, sem tirar nem pôr. Então, eu sempre digo para ele que eu olho para ele, é um pedacinho da minha família, né, Tiago? E a gente tem esse carinho um pelo outro aí ao longo dos anos. Agradeço sempre com muito, muito, muito carinho mesmo. Tiago, muito obrigada pelas suas ponderações, pelos apontamentos técnicos. Você é uma pessoa extremamente humilde, nada arrogante. Então, eu vou fazer aqui uma propaganda. O Tiago tem uma atuação muito forte no Conselho Federal da OAB, sempre teve, sempre participou. É uma pessoa extremamente atuante pela advocacia previdenciária. Então, é um carinho muito grande recebê-lo aqui. Eu hoje não estou advogando em razão do meu mandato no CARF, mas a advocacia, desde os 9 anos de idade, eu decidi que ia ser advogada, e eu digo assim, eu estou licenciada da advocacia, eu saí da advocacia, mas a advocacia não saiu de mim. É só uma questão temporária, que eu gosto sempre de falar, mas o meu coração, ele é de advogado, sempre vai ser, de lutar, de discutir, de brigar. Eu sou aquela pessoa que eu passo na rua, eu vejo uma situação que não tem nada a ver comigo, eu já paro para ver o que está acontecendo, se alguém está precisando de ajuda, se alguma pessoa, alguma instituição, ela está passando por cima dos direitos de alguém, e eu acho que isso é muito forte na gente, que respeita o trabalho do advogado. E aí eu vou passar, então, para você, eu já passei várias vezes, mas eu vou deixar você se despedir de novo, porque aqui nós somos muito democráticos, né? A gente vai dando beijo para todo mundo que está te escrevendo. Obrigado pelas tuas palavras, viu, Ana? Obrigado. Também está no nosso coração aqui. É uma amiga muito querida. Com certeza, muito das tuas palavras é bondade tua comigo. E, olha, foi um prazer imenso essa live. Gostei muito, nem vi o tempo passar, né? E pode contar sempre comigo aqui, conta sempre com a gente. Obrigado, pessoal que tá escrevendo aí. Realmente os comentários deixam a gente mais animado para a gente continuar nessa nossa luta, né? Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês aí do IEPREV. Muito obrigada, Tiago. Então, vou mandar um grande abraço para o Dr. Roberto, que é o nosso presidente que está nos assistindo. Mandar um abraço para todos os nossos coordenadores. Eu não vou citar os nomes, que eu não quero ser injusta. São 38 coordenadores regionais do IEPREV. Muitos estão aqui. Então, no começo eu fui citando quem comentou, mas vários rostinhos estão passando ali nos que estão nos assistindo, então não vou fazer injustiça de comentar um e não comentar outro. Vou agradecer o presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Paraná, doutor Leandro Pereira, que participou conosco agora há pouco, doutora Gisele Canton Nicolau Yoshioka, que hoje participou junto com a OAB dessas reuniões com os médicos peritos e também participou aqui. Vou comentar também aqui o fato
de a gente ter tido a participação do nosso professor, o Neto, então João Batista Opitz Neto, que é médico, é advogado, vai fazer a nota técnica junto comigo do IEPREV, que a gente até já começou essa nota na sexta-feira, mas quem sabe quem já está sabendo, eu tive alguns probleminhas de saúde na semana passada, nessa semana novamente, e não consegui terminar o meu trabalho. Eu não sou uma pessoa de deixar para outro dia, mas às vezes não dá, né, Tiago? Ontem tive que desmarcar a live, que é algo que eu nunca faço, mas às vezes a gente tem que aceitar umas determinadas limitações. Mas eu quero dizer que eu quero agradecer essas pessoas que vieram até aqui falar com a gente sobre essa questão da perícia. Eu convoco você que está nos assistindo a compartilhar na sua timeline, na timeline de um colega, num grupo, porque essas discussões que nós tivemos aqui são muito importantes para o futuro da advocacia, para o futuro da previdência. Nós estamos com problemas atuais e problemáticos no sentido, bem, se é um problema, já é problemático, né? Hoje eu não estou bem. Mas, assim, problemático mesmo, porque a gente pode ter aí pessoal, tá me ouvindo? Caímos e voltamos, Thiago. Voltamos. Ainda bem que a gente voltou, né? Eu estava aqui sem saber o que fazer. Não, eu gostei porque eu não precisei fazer nada também. Apareceu de volta aqui. Mas então, me dizer para vocês que muito obrigada. Acessem o nosso site e conheçam a nossa pós-graduação. Tiago, vou te convidar mais vezes, tá? Vamos falar de outros temas também. E eu conto com você aí. E enquanto isso, a gente vai comentando, conversando sobre o seminário. Certo. Obrigado, Ana. Bom? Beijo, um abraço a todos. Beijo para todos, pessoal. Até a próxima. Neide, você vai receber o nosso e-mail para falar aí que você ganhou a inscrição para o curso do Dr. Roberto, tá bom? Um abraço para todos e boa noite. Boa noite. Dá para ver um pedacinho do jogo, acho que ainda. Correm lá. O fim que é a parte importante. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.